Fala pessoal, estamos aqui para o 5º episódio do Mosaico Cast, diretamente dos estúdios do BTG Pactual aqui na Faria Lima, com o Natan, com o Gigi e um convidado muito especial, o Alberto. 20 anos de pregão Viva Voz, muita história, muita resenha. Alberto, prazer, uma honra ter você aqui com a gente. Bom, vamos trazer aí, pessoal, um conteúdo de qualidade aí, da sua história, a gente quer conhecer, saber mais de você, do tempo todo de pregão. Conta aí pra gente quem é você e, enfim, a tua história, como, né, pra gente poder fazer esse bate-papo aí. Obrigado, Molinari, obrigado pelo convite, me tirarem de casa aí só por esse filhão aí, que é um orgulho para mim aí, mas vamos lá, vamos contar essas histórias aí para vocês e pregão que o pessoal gosta. Minha história começa muito no início mesmo da BMF. Eu entrei na BMF em 88. Ela foi fundada em 86. A gente brinca no mercado que quem passava na Praça Antônio Prado, o pessoal puxava, porque estava começando o operacional. Existia a bolsinha, né, que era de commodities, café, na Líbero Badaró, e a Bovespa, que era na Rua São Bento, e a BMF na Praça Antônio Prado. Então, eu confesso, eu estava não era o que eu queria fazer, não tinha pretensão nenhuma, estava na fase de exército antigamente, você precisava, quando se alistava, você não podia trabalhar, então, e aí através de um amigo em comum, pô, Alberto, vai lá conhecer, que eu falei, não, eu quero estudar eletrônica, não tinha nenhuma pretensão. Quando eu pisei no pregão, pela primeira vez que eu vi aquele painel, vi aquele mundaréu de gente, aí eu falei, cara, é isso que eu quero. E aí eu vou contando aqui as histórias com relação ao meu pai, porque sempre, né, a gente tem que pegar referência, e era uma época que meu pai era metalúrgico, então tinha toda essa situação que a gente fala hoje que é político ou não, então a gente, tem muita história para contar. E aí... Acho que um ponto importante que a gente está com muita gente assistindo a gente, e a gente tem pessoas que iniciam de formas diferentes, e muita gente às vezes acha que o mercado ele é só para quem tem dinheiro, para quem é rico, para quem é milionário, e a gente já consegue trazer uma história totalmente diferente dessa lá do passado, porque você vem de uma família que não tinha um alto poder aquisitivo. Não, e é isso que é legal. Eu estava na fase do exército, trabalhava com meus primos em agência de automóvel, sempre trabalhei com automóvel desde muito cedo, e aí eu queria algo novo, estava estudando eletrônica, e através desse amigo eu chego lá no pregão. Então, o primeiro entra como auxiliar de pregão, que é o tal jaleco, que todo mundo... Então, isso era um ingresso... Hoje a galera quer pôr o jaleco. Quer pôr o jaleco. Vocês queriam tirar de qualquer jeito. E se você entrou com 18 anos? Com 18 anos, isso em 88. Só que eu tive que ser emancipado. Precisava da maioridade com 21 anos de idade para entrar no mercado financeiro, para prestar o concurso, as provas e fazer tudo. Então, por mais que era novo, tinha uma regulamentação já de todos os órgãos, tal. Então a gente tinha que estudar, tinha que fazer as provas. Então aí eu estava lá de auxiliar, vi aquilo, falei, acho que é isso que eu quero. Só que no primeiro momento ia pegar para virar operador no momento que eu ia ter que perder os estudos. E aí vai sempre ouvindo o pai, pessoa, não, você tem que estudar, sabe aquela história de... Aí eu esperei em julho. E aí eu vou dar alguns nomes aqui, sempre muita gente está no mercado, a gente aqui respeita sempre muito as histórias, as éticas. O Márcio, um cara que me trouxe para o mercado, falou, Alberto, você precisa fazer, você tem o perfil para isso. Aí eu fui fazer o curso, passei, em 6 meses eu viro operador de pregão. Isso em 88, tá? Você larga a faculdade para ir viver isso. Sim, aí não tinha como. Aí eu fui depois para fazer economia. Isso a gente estava falando em 88. A BMF foi fundada em 86. E eu fico de 88 a 2008. E a família? Assim, acho que isso é uma coisa legal, porque em 88 o mundo era completamente diferente, cara. Eu sou de 82. Então, nessa época eu me lembro que o mundo era outro, né? Então, assim, teve o apoio da família, não teve? Como é que era? Porque hoje em dia tem muitas profissões novas, né? E a família às vezes não entende muito. Então, naquela época você tinha que estudar, fazer uma faculdade para trabalhar numa empresa boa. Algo bem tradicional, né? Como que foi esse processo de chegar em casa, agora vou trabalhar no pregão, explicar para o pessoal o que era? Pai que era metalúrgico. Exatamente, aí é que começam meus embates dentro de casa. Meu pai, ele foi metalúrgico de São Bernardo. Ele teve um emprego na vida que foi 30 anos a carreira dele. Meu pai era da área de manutenção, trabalhou na Mercedes-Benz. Então a referência dele é o atual presidente em cima de um caminhão. Então, como que você vem para o mercado financeiro,
leva para sua casa esse conceito. E aí tem a história inicial da minha vida, que é que meu primeiro salário, meu pai pegou na minha mão com a minha mãe e ele achou que eu estava trazendo dinheiro ilícito para casa. Vendendo droga. Cara. E aí você fala assim, aí pai, não, tá aqui, ó, meu orelite, eu trabalho num banco. E na verdade começa tudo numa DTVM do Rio. Legal. Porque aqui não tinha banco ainda. Então começa tudo nas DTVMs do Rio de Janeiro. Aí a minha história, ela fica 11 anos no mercado numa única instituição, que foi o Banco Marca, extinto com a desvalorização do real em 99. Então começa em 88. Mas no Rio você não chegou a trabalhar, só São ia Paulo. Muito para o Rio, porque a mesa era lá, então os eventos eram lá. Então tinha contato com o pessoal do Ponte Aérea, também. a gente fala que vivia na Ponte Aérea, aquele tempo era transitar. Você pegava de final de semana, ia para lá na quinta, voltava. Então, mas a mesa era aqui e a gente ficava aqui. Então eles intermediavam a DTVM sempre por uma mesa aqui de São Paulo. Então aí, você pega 88. Aí em 89, quando eu viro operador em 6 meses que eu entro no mercado, o Nage quebra a bolsa. Aí em 90 vem o Collor. Então, cara, é um segmento que a gente fala assim pro pessoal que está assistindo, que fala assim, caramba, mas, cara, não é fácil, mas não tem repetição, né? Todo dia tem uma história nova, todo dia tem uma operação nova, e hoje vocês estão numa geração, cara, que aí a gente vai desenrolar aqui nesse podcast, que a gente fala, a informação está na palma da mão. A gente, na nossa época, no pregão, precisava esperar o Jornal Nacional e de manhã tinha que se reunir no banco para ler Estadão, Valor Econômico, Folha de São Paulo, a Veja de domingo, para estar linkado com o que estava acontecendo no mercado. Tinha reunião com a tesouraria do banco todo dia, 8h30, 9h. Hoje você chega com um morning call, olha aí, aqui fez... Aproveitar para o telespectador, o grupo da Mosaico de Notícias no WhatsApp, você recebe tudo isso que eles tinham que pegar papel, jornal, você recebe na palma da sua mão, resumido, pronto para você. E realmente na palma da mão, porque você tem smartphone, que naquela época ela não tinha, né? Na sua época, eu acho que você é um pouco mais velho que eu, me lembro que minha mãe alugava um telefone, tinha receita de um aluguel de um aparelho de telefone, então não tinha toda essa inteligência artificial, então esquece. Internet era discada, a bolsa que já estava um pouquinho à frente, e aí os telefones que todo mundo conhece, que a gente pendurava. Mas em 88 aqui, não tinha internet de escada ainda. Não tinha internet de escada. Então, assim, a gente chega colhendo informação e aprendendo, que a gente fala, que eu falo bastante com o Gigi, todas essas ferramentas que vocês estão... Tecnicamente, elas foram desenvolvidas pelo ser humano no operacional, cara. Não adianta falar, é aperfeiçoação, aperfeiçoamento, né, da operação, de tudo que vocês estão fazendo. Cara, o que você quer dizer é que, assim, o que vocês faziam no pregão entre pessoas, através da tecnologia, foi jogado dentro de uma plataforma e hoje a pessoa consegue ter acesso ao mesmo nível de informação, só que dentro de uma instituição. E aí é o que a gente chama de leitura de fluxo hoje, que é o que eu faço em sala. Não e só a gente isso, tem diversos... tudo que vocês falarem que está dentro da plataforma, a gente tinha que desenvolver manualmente lá. E muitas vezes era através de consenso, que você pega o próprio gráfico, ponto, aí tinha lá os grafistas, aí tinha um cara que chegava de manhã, eu trouxe aqui, vou me permitir, eu trouxe uma boleta, cara, eu tenho ainda. É legal isso, porque eu acho que também, não que agora mudou e foi tudo para tecnologia, tem tudo na mão, mas tem muita desinformação também, né? E eu acho que no momento de hoje, né, eu não vivi, infelizmente, não vivi a experiência que você viveu lá, mas eu acho que de fato formavam de verdade operadores, né? Porque o cara tinha que realmente fazer... Tinha que especializar naquilo que o mercado estava te abrindo exatamente naquele momento. Então não era aleatório. Então o cara que opera índice, o cara que opera dólar, quando veio o café, aí a bolsa abria os treinamentos. Então você se especializava para aquela commodity. Então eu não operei muito índice, eu operava apenas de quarta-feira quando vinha o diretor do banco, ele gostava de operar índice para fazer o giro dele. Eu comecei operando taxa de juros, só que era OTN, BTN.
E aí depois começou o ouro, ganhar volume no mercado. Aí você vai para ouro. Aí depois começam as operações muito estruturadas que tinham no passado, que eram as opções que eram no pregão. Depois com ouro você fazia operações que chamavam-se butterfly, que eram as operações de 4 pontas estruturadas. E aí que o mercado começa a ganhar volume, sempre em cima do volume que a gente fala. Porque o operacional em si estava começando, então estava começando a chegar autônomo, que tinha que entender, os scalpers vêm num segundo momento, aí as grandes instituições não operavam Bovespa, que é onde você já tinha um mercado consolidado e operava a bolsinha, que chamava bolsinha de café, que ficava na Líbero Badaró. Aí a BMF foi ganhando volume, incorporou essa bolsa no primeiro momento e depois junta com a Bovespa, que vira a B3, que ela incorpora tudo. Mas aí nós estamos falando já... vamos passando aí, 88, 90 foi o Collor, e aí começa a abrir um pouco mais o capital com o Collor, mesmo confiscando poupança, e aí vem as crises 92, 94 o RV... Né? 90, também, então, olha só, a cada 2 anos tinha uma mudança muito brusca no mercado e hoje essa mudança está associada ao quê? Cenários de informação macroeconômico global, que é a globalização. Trump fala alguma coisa, você não sabe. Então, todo mundo tem a informação, mas cada um vai usar essa informação de acordo com o mercado do seu interesse, o seu banco, o seu fundo. Por isso que o mercado tem entrada e saída, tem um volume gigante e você consegue achar a qualquer nível de preço uma entrada e saída da operação. E aí vem o que você falou agora. E aí a desinformação do pessoal, olha, você entra aqui, eu sei. Cara, não é fácil. Se todo mundo soubesse o momento de Nova York. Se todo mundo soubesse o momento de que o robô tá falando, a IA tá falando, olha, é hora de entrar, entra. Cara, todo mundo tava só com aquela pessoa. Tava todo mundo, né? A gente brincava, e aí tava na bolsa portuguesa. Uma só compra e uma outra bolsa só vende. Uma só sobe e a outra só cai. Claro. E não é isso. O mercado é global e cada vez mais, e a gente está num segmento que as operações são mundiais. Aí eu vou contar um pouquinho mais para frente dessas operações de tesouraria, que foi a minha experiência com tesouraria de banco. Tá? De pai. Pode chamar de pai, né? Pode. Era isso que eu ia te perguntar agora. Nesse momento ali, 88, 90, você operava dinheiro da tesouraria. Não tinha um cliente final naquele momento? Ou já tinha cliente final muito grande, talvez? Não, eu sempre operei tesouraria até 99. Então eu entro em 88 já pelo Banco Marca como DTVM. E aí eu trabalhei no Banco Marca até 99, que foi a desvalorização de quebra, Banco Marca e essa história da liquidação, eu estava lá, eu que liquidei a boleta, então a gente pode contar um pouquinho, né, fazendo a alusão aí do Banco Master. Então, nesse segmento, nada é novo, cara. Então, os órgãos que a gente fala que controlam isso, tá? Mas o risco de alavancagem é de cada instituição que assume ela ou não, como na pessoa física. Então vamos trazer aqui para a pessoa física, que essa é a ideia. Hoje vocês disponibilizam ferramenta para os alunos de vocês, que o cara só perde aquilo que ele não quer perder se ele não parametrizou. Me desculpa, cara. Ou se ele não tá com não existia stop loss lá no passado, cara. Você não conseguia liquidez no mercado. Vinha um BC, vinha uma ordem de um banco, uma instituição, todo mundo se calava, porque ninguém sabe o que está acontecendo. Hoje você tem uma ferramenta que você cria esse stop. Então dá para, por isso que o mercado não acaba, né? Acaba a saúde mental, saúde física, eu passo, ele passa, você passa, o mercado passa, e daqui 100 anos vai ter gente operando no mercado. Então essa que é o bacana aí da ferramenta, que eu acho. Juntando o que o Nathan falou, que, beleza, você atendia a tesouraria, não atendia o cliente final, mas a tesouraria, ela recebia ordens de clientes lá dentro do banco. Então, sei lá, exemplo, vem uma Toyota da vida fazer uma importação, precisa fazer uma operação de dólar. Agora, a galera, provavelmente, tem muita gente nova chegando no mercado, não entende como funciona a dinâmica do pregão Viva Voz dentro dessa perspectiva. Porque, hoje em dia, você entra na plataforma, você aperta o botão comprar e vender. Então, vamos trazer para um conceito mais básico. Lá,
Como você fazia essa compra e essa venda? Porque era entre pessoas. E o nível de confiança que isso exigia? Como vocês conseguiam marcar os lotes? Porque, imagina, eu tô aqui pra você, comprei 5. Aí passa 10 minutos, como você lembra que você comprou 5 daquele cara? Porque não tinha um painel, não tinha um lugar que vocês marcavam isso. Era no nível de confiança. Fala um pouco disso, dessa forma que vocês operavam e que os operadores se relacionavam entre si lá dentro. Você me chamou de pai, pode? Pode. Então vou Se você contar não as me histórias de filho, hein? Não, menos as que você me Não, pegou na porrada. Fala, Molinari. Menos Não, as que eles na me pegou porrada, na porrada. Cara, essa pergunta que você fez é que a gente fala, nós que somos de pregão, Molinari, a gente fala assim, cara, isso difícil de existir novamente, até pela construção digital, e aí você pode encontrar qualquer operador, qualquer amigo nosso que vai falar isso. A confiança estava estabelecida mesmo no caráter da hombridade. Lógico que desviava um lotinho aqui, um ali, no sentido de que, puto, o cara não viu, entregou tal, mas na maioria das vezes não. Fechado era fechado é mesmo. isso, e é para economizar a palavra, porque era tudo muito rápido, virava o tchado, né? Fechado virou tchado, tchado. Do tchado virou uma chavinha. Então, quando você tinha a ordem institucional na mão, a ponta estava pregoando, tá do outro lado, aí já começa a bolsa a ganhar uma estrutura, aí já começa os pitches, aí você entrava no pitch, você tinha a ordem, você olhava pro cara e fazia isso aqui. Acabou. Anotava aqui nesse rascunho, então você ficava com o telefone aqui, tomei 100 do Molinari. Qual a corretora do Molinari? 30, Sudameris. Isso é outra coisa legal, cara, que vocês hoje têm nas ferramentas, as corretoras, vocês... O nome mesmo. Vocês têm o nome da corretora, tem o quanto ela está operando, se ela está comprando, se ela está vendendo, o que ela está armazenando. Todos os indicadores, cara. A gente fazia resumo no verso, aqui no papelão. Então, quando uma instituição entrava comprando um pouco mais pesado ou não, você anotava aqui, compra, venda, puxava aqui, e aí você estava na roda de dólar, você botava lá o número da corretora. O Sudamérica está comprando um pouco mais, o outro está vendendo um pouco mais. Aí entrava o tesoureiro na linha, o operador, o cara da mesa, que nem sempre ele ficava na linha com você, principalmente... Naquele telefone grandão. Aquele telefone grandão, ele falava, e aí, como foi? Aí passava 40 minutos e falava assim, Sudamérica... Então, quando o Sudamérica voltava para a roda, se ele não estivesse usando ponta, você sabia ou que ele ia defender a compra, ou que se ele abre uma venda, ele estava zerando. Como que é feito hoje? E ele fazia isso no verbal, né? Ele chegava na roda e falava, quero vender tanto a tanto. Eu vou sempre dar o exemplo meu operacional, que era a tesouraria, né? Então chegava na roda do dólar, aí eu falo que estamos falando de dólar aí a R$1, R$2, tá? Não depois aí do... Tá baixo o dólar agora, 4,90? De R$1, R$2. Eu cheguei a operar dólar abaixo de R$1, tá? Centavos de real. Mas vamos botar 1, 2, depois começa a subir, que foi quando teve a desvalorização. Então chegava lá na roda, chegava o meu tesoureiro lá, o cara que estava na mesa. Roberto, mercado. Aí você começava a narrar. E o mercado era spread. Narra um pouco aí pra gente, pra audiência. Não, vai, só um pouquinho. Porra, vai, tá maluco, porra. cara. Vamos botar os preços. Vai, qualquer preço de cotação, 7 a bola. Pronto. 3 pontos de oscilação é 7,8, 7,5, 7,5, tomará 7,5, tomará 7,5, virou pagão 7,5 com 8, 8, 8, tomará 8, 8,5, toma. Chamou, toma o quê? Esquece, meu amigo, falou, toma, só dá o lote, já era. Você tem quem tá na sua frente vendendo, você vai tomar. Por que você vai tomar? Porque Molinari não tinha spread largo. Então, se você tomasse, o cara... mas você tomou o quê? Meio ponto, 1 ponto a mais do preço que ele mandou eu tomar. Claro. Então, ele queria o lote. Porque o giro é que os caras tinham que tomar cuidado. Porque giro de 3 pontos era lucro já. Agora, numa operação institucional, entrava o cara lá e falava para mim, Alberto, eu preciso tomar 5 mil contratos de dólar. Até quanto você consegue tomar? Eu recebi milhares de ordens dessa. Esse cara tá no mercado, tá num grande banco, meu amigo, foi meu padrinho de casamento, cara que eu tenho uma amizade fora de série, e ele chegava na roda e falava, preciso tomar 5 mil contratos. Eu falava, patrão, somando aqui agora de ouvido, eu não tenho 500. Eu falava, se vira, até quanto você toma 5 mil? Era essa a pergunta.
Aí eu, como eu operava com tesouraria, eu tinha liberdade de giro, de spread para chamar mercado e até tomar prejuízo. Então eu saía vendendo. O cara tinha uma urgência de lote. Tinha uma e urgência que ele fazer a precisava posição e fazer a acabou. operação para alguma instituição. Ele operava moeda estrangeira e aí ele precisava dos 5 mil contratos para fazer a operação, criar o spread para dar para o cliente e aí com o spread dado eu fazia a gestão daquele lote. Então eu chamava um pouco, ouvia, aí vinha um banco, pregoava 500, o outro 1.000 e falava, ó, 3 mil é garantido até, vamos botar do 7 com bola, 3 mil é garantido até 8, 8,5, os 5 mil até bola vai puxar. Toma. Eu tinha 5 mil para tomar. E os Porque caras no viam que você início tinha da lote e vinha conversa- pra cima, como é que... Então, aí como é se eu que era? saio tomando uma grande instituição, que era o banco, o que que acontece? Como acontece na ferramenta, A galera vem tomando... que é o análise de fluxo. Nossa, a gente Os aproveita bancos tá isso aí. tomando. É isso. A gente então- aproveita. Os caras uma estão com dinheiro de lote, vamos tomar porque vai subir e tal. E aí que ou você Legal. pegava já 70% do teu lote e o resto você administrava, ou você ia ficar chupando o dedo e não ia tomar nem 1.000 e aí a tua mesa ia te comer a alma viva, porque você falou que 5 mil Ô, pai, você mas eu acho conseguia que até tanto. uma coisa legal é que nem todos os operadores tinham essa liberdade de fazer preço no mercado. Tinham muitos operadores que hoje, obviamente, são grandes caras, grandes traders, mas naquela época eles não tinham aquela liberdade de fazer preço. O cara simplesmente executava a ordem que vinha. Eram algumas instituições e alguns operadores que tinham essa liberdade de fazer preço, chamar mercado, assumir prejuízo antes de tomar a posição da mesa. A gente fala que Esses caras, eles eram marcados ali, né? Todo mundo ficava de olho nesses caras, por né? isso que se usava muita ponta, né? No passado se usava muita ponta, que eram as corretoras. Então um grande banco não conseguia 100% sozinho fazer a Aí ele operação, ele ia usava perder lote. Distribuído. Exato. pelas instituições. Aí é que muito começa as corretoras ganharem volume de mercado, porque o banco sempre é o banco, a ordem vem de um fundo, a ordem vem porque tinha pouca especulação de giro. Imagina que até hoje o mercado tem um percentual mínimo de pessoas que operam Sim. frente a outros países que têm mais Lá consolidado. era execução institucional, o cara não tava ali para especular pequenos Então, movimentos. e aí a gente fala que o pregão, que a BMF, vou falar sempre de BMF, ele tinha 3 níveis, né, de operadores. Então você começava o auxiliar, que era o cara que recebia essa boleta, depois que você anotava, você passava para trás para o cara sair correndo na contraparte, Os caras do pegar jaleco. a boleta, os caras iam pegar a boleta. Que a galera põe o jaleco todo emocionado hoje e na verdade você queria tirar o jaleco pra não tomar os trotes. Tinha uns trotes, era né? obsessão, né? Hein, os caras de jaleco sofriam, né? Era obsessão, cara. Você pega, cara, eu quando operava DI, cara, taxa de juros, 10, 15 mil contratos dia. Você imagina você ficar tomando 50, 100, 200, 500, 50, 100, 200, 500, quantas boletas dessas você preenchia? E aí o que que ele faz? Ele pega o rascunho, acha a contraparte. Então, se eu comprei de Acha o você, vendedor. acha o auxiliar do vendedor, porque o operador, às vezes, nem deu a boleta, ele tá no bolso, a Entendi. instituição não tinha tantos Os auxiliares auxiliares. Tem que achar o cara. Tem que Tinha- achar o aí, cara. aí eles ficavam fazendo outro pregão, gritando. Os pra auxiliares? Aí por isso que assim, Sensacional. no mercado eram 2.000 pessoas no auge do pregão, entre auxiliar e Legal. operador. E a gente fala que tinham 3 níveis de operadores, tá? O cara que operava para corretora, que era essa ponta do volume. O cara que operava direto para banco, que eu Tesouraria. operei tesouraria, e o scalper, que era o autônomo. Às vezes ele já tinha o crachá de scalper, que Isso ele tinha que isso que eu ia te investir. perguntar, o scalper, pra gente marcar o tempo. E depois disso veio o scalper daí. Mas já tinha autônomo no mercado, que usava Tá. o crachá da corretora, mas operava para si Pra ele. próprio por intermédio da corretora. Que é o que todo mundo hoje faz, baixando uma plataforma lá, baixa a plataforma do BTG aqui e vai operar, tem os ativos para operar. O pessoal fazia Basicamente, lá, é autônomo é isso, lá. fazia lá, entendeu? Às vezes eu ficava numa mesa ou não. Eu, na época que o avião bate nas Torres Gêmeas, eu estava na mesa, sendo autônomo na mesa. Então, Foi o uma pregão loucura. foi uma loucura. Porque eu falo assim, eu tenho cirurgia nos 2 ombros, né? Eu rompi os 2 ligamentos do ombro esquerdo e direito de tanto movimento repetitivo. Caraca. Eu fiz, foram 20 anos, né? Aí é lote, hein? 20 E aqui, anos. e o ouvido, que esse cara grita em casa é uma 20 loucura, 20 anos gente. de lote é... Não, gente, vocês 20 precisam entender, anos, o que- a gente fala que as sequelas do pregão, né? A gente toca, que agora não tem mais, tocava um telefone, pegava o telefone e saía andando pela casa. Se tinha carpete, faziam coisa, ninguém consegue atender. É igual o filme telefone americano, que parado. tem os veteranos de guerra lá, o cara sonha, É o cara isso, fica com é tique, isso. né? Tem aquela... E esse Acorda foi
foi madrugada suando. E a gente fala que esse foi o maior desafio do digital, né? Se adaptar a esse digital. A gente que era dinâmico, solidão, velho. de pregão, encontrava 2.000 pessoas. E ali você, voltando até na primeira pergunta, quando vocês falam da boleta, de honrar, que eu quero chegar no videocassete, quando você pergunta isso, né? Quando você fala de honrar os lotes e que isso, que aquilo, cara, você tá lá no pregão, você acorda, sai para trabalhar, todo dia você encontra as mesmas pessoas. São... O pessoal era unido, era um clima legal, Sim, tinha cara, obviamente um ou outro sim, que era não, família, não tanto se dava é tal. que, pelo pouco que eu vejo, é o único segmento que se encontra até hoje para bater papo, em resenha, e que parece que o tempo não existiu, que a gente está se O encontrando. pessoal tá sempre junto e tal. Cara, é muito respeito, porque era isso. Você tinha que tomar cuidado com desrespeitar, e aí vem para a hombridade da vida mesmo. Porque o mundo é pequeno, cara. Você vai encontrar aquela pessoa. Agora, você imaginou se no mundo você faz isso, já é complicado. Você imaginou você acordar de manhã e no outro dia você encontrar aquele cara? Você está convivendo, né? A gente fala, condomínio, né? Vai fazer coisa errada, você vai encontrar o cara no elevador. Não, Alberto, já teve Fala aí, algum caso desse de que a contraparte não honrou lá? Cara, acho que era impossível não acontecer. Então, Não Mas de algum propósito. que marcou, assim. de não honrar, mas eu você não confesso mas que deixa seu pai eu... responder que você não tava lá. Não, então, eu confesso eu vivo isso na minha que casa há um tempo, viu? Em 20 anos de pregão, de não honrar, eu nunca tive. Mas eu tive o do debate de que tem gente que pegou a carona na minha ordem, eu sei que eu fechei com você, mas outro cara fechou e ele deu o lote para outro cara. Tipo, o sinal era pra mim, não era pra você. Porque e tal, estavam aí os fica dois naquele- de frente. Aí Tá. tô eu aqui e o Gigi. E, de repente ele também veio a mesma ordem no momento, porque a informação dos bancos às vezes saía. Eu, Que era uma zona, né? Vamos dizer assim, isso, era uma feira. Era um negócio Livre, era uma feira Era livre. organizado, mas no meio de uma bagunça. É isso, era organizado o grito, a operação, mas no meio de uma bagunça. Então, nós começamos a fazer esse conceito de roda, de pitch, de separar. As rodas que tinham mais volume ficavam distantes, o índice numa ponta e o dólar na outra, DI na outra, e aqui as commodities, café, milho, soja, boi, Roberto. FRA de mercado. Então, você ficava com um telefone e, às vezes, com uma instituição, vai para o índice, vai para o dólar, vai para o DI, vai para o café, vai para o outro. Você operava tudo. No final do dentro dia o cara tá moído. em pé, com o telefone, segurando, com uma boleta, com uma lapiseira, ouvindo o mercado aqui, ouvindo o cara te falar aqui, entregando a sua ordem. Tá Rezando aqui, pro ó, auxiliar ter compra feito... e venda, tinha uma sequência. achar as Compra boletas, e venda, quantidade, preço, contraparte. Então aqui, compra e venda. Se você tá na compra, a gente botava aqui para ficar mais rápido. Compra. E que às vezes eu só anotava o lote, porque eu tomava muito lote. Eu não anotava a contraparte, porque eu tinha certeza que eu fechei com aquele cara e honrava o compromisso. No meio dos... Passava lá seus 40 minutos, 1 hora, o auxiliar vinha e falava, Alberto, perdi 100. Aí você tinha que parar tudo e subir lá para a sala de vídeo. Pra ver, ó, eu falei pro tinha um cara... Tinha um VAR. É isso que eu ia E aí, arrebentar você quer saber como era o VAR? Claro. Pô, era uma sala Chamava os dois gigante, lá em cima e... chamava os dois lá em cima, tinha uma sala com uns 300, acho que, videocassete. As câmeras eram gravadas no backup de Esses videocassete. meninos não sabem o que é videocassete. Não sabe. Não, meus festas de Não um ano tá sabe. tudo em videocassete lá em casa, pô. A dele Eu sou sabe, o velhinho. meu outro filho Eu não. sou velhinho. E aí as fitas ficavam gravadas pelas rodas, conforme ia acabando a fita, o pessoal da sala que operava tirava a fita, Fazia o passava a arquivo. caneta, fazia arquivo e você ficava o dia lá. Por isso que tinha um compromisso de honrar. Porque alguém tava vendo. Porque lógico. ninguém queria perder, não, amor, ninguém Porque queria perder porque- tempo o dia inteiro Porque- procurando não, fita e porque de é vídeo, grana cara. e volume de financeiro alto, né? E você tinha que parar o operacional. Então a gente fala, cara, olha esse digital. Hoje você compra, você vende. Tá, contraparte, a operação já é registrada, já sai o resultado e acabou. Tá liquidado, operação liquidada. Roberto, você falando isso, cara, sabe uma coisa que eu fico maluco? Assim, ó, uma coisa que a gente tem, esse negócio do fechado é fechado mesmo, né? Fechado e tal. Que é pra tudo na vida, né? Que, cara, você combinou o negócio. Combinou. Quando eu fui conversar com esse cara aqui, aí, porra, veio todo mimizento pro meu lado. Porque eu tenho que... Não, porque veja bem, porque não sei o quê, porque eu tenho que ver com meu pai. Eu falei, cara, é o seguinte, traz seu pai aqui, fica de fora, deixa eu conversar com seu pai. Porque eu falei pra ele, cara, fechado
é fechado. Combinado é combinado. Então, o que eu combinar, eu vou cumprir. O que você E combinar, olha, você vai cumprir eu também. nem tomo mais nenhuma atitude. Ele é meu conselheiro, pô. Que Ele é conselheiro do meu negócio. É exatamente isso. O mercado deu para quem é de mercado, e a gente fala que essa é a maior dificuldade da vida de quem trabalhou no mercado, é que você dá um fechado e passa meia hora, 40 minutos em outras situações que não é de mercado, acabou, né? Não, cadê o Não, cara? Cadê o negócio? Pô, mas aí você fica brigando internamente. E você fala um com negócio, isso, e você cara. fala um negócio sério, uma coisa que eu fico louco no escritório lá, né? Às vezes já aconteceu alguma vez, chegar, sei lá, chega pra mesa e fala, cara, manda tal ordem pra tal cliente ali. Ah, tá bom. Pô, beleza, o cara já pegou. Que é o lance do operador, cara. Aqui, ó, fechado tal, você vai fazer outra coisa, porque te pediram pra mudar de ativo, você vai embora e tal. Acabou. Então o cara tem que executar e pronto. Aí você manda alguma coisa. E aí, mandou? Ah, esqueci. Aí acabou. Esqueceu? Porra, levanta da cadeira, vai lá na papelaria, compra um caderno com uma caneta. E próxima vez que eu te falar, você anota no papel e deixa na tua frente. Né, a geração de post-it, faz o que você quiser fazer. Mas, cara, não esquece o que eu te pedi pra fazer. A boa e velha boleta, que depois a gente usava de agenda para nós, né? A gente fazia os blocos para anotar. Mas sabe o que, porque é sabe anotação, sabe o que a moçada faz? Eles não usam o caderno de papel. Eles anotam na tela digital. Um bloco de notas, ou um aplicativo tal na tela. Só que eles têm duas telas, eles minimizam. Aí como eles minimizam, eles esquecem. Aí vai embora pra casa, vai ver no final do dia. Então fica, cara, o velho caderninho ainda funciona muito bem, te a gente ajuda fala que no... nós velhos funcionamos bem com a caneta e com o papel, mesmo estando na era digital, funciona bem e lá mais do que não. Então, quando você passava uma soma, o total, voltava 95%, 100% na maioria Legal. das Não, e vezes. complementando o que o Natan falou, que ele falou, porra, perdeu algum lote? Eu falei assim, puta, é inevitável, porque é importante a gente deixar claro pra audiência que os caras não faziam de sacanagem, era uma loucura tão grande ali, que os não caras... vamos dizer, né, Gi, que não tinha sacanagem Não, também no mas- passado. sempre tem, né? Mas o cara ia assumir o risco De subir. não só de subir, além de pegar ele, que aí era vergonha alheia, tava todo mundo no mesmo ambiente. Todo mundo ia Uma saber, coisa né? hoje é institucional, digital, que você nem sabe quem tá Sim. na contraparte. Você não sabe. Ali no outro dia o cara ia estar com você também, olhando pra você aí. Quem E quer querer aí- negociar com ele depois? E aí né? é aquele. Cara, o cara vai esquema. Então, por isso que foi criando essa consistência. O mercado hoje em dia já é pequeno, você imagina Imagina, naquela época exato. como é que era. E todo todo mundo mundo conhece se todo mundo. conhecia. A gente fala assim que os eventos, o networking, sair para almoçar, encontrar. Pô, eu tenho histórias grandiosas no Rio de Janeiro nessa época, do próprio BTG, Cara, com Banco Marca, Fonte Sindan, Tem uma... Garantia. Era nos almoços, cara. Você tava lá, encontrava o cara, às vezes o cara soltava uma mentira. Porque ele queria, se ele fosse fazer alguma operação naquilo, para saber o que o mercado. Então, era o blefe, acontece. era a Eu tenho malandragem uma do cliente mercado. minha, tem uma cliente que o tio dela foi da... Eu não vou lembrar o nome agora, também talvez nem poderia falar. Mas o tio dela foi da época do pregão lá. Hoje, não sei, parece que ele tem uma... Não sei se ele tem uma mineradora, alguma coisa, e tá em Angra dos Reis lá. É um cara... Provavelmente você conhece. Eu vou tentar resgatar com ela o nome pra te falar quem é. Ela falou, ó, meu tio... deixa a gente conhecer seu tio pra ele vir, trocar ideia. Tá? Ela falou, olha, não sai da casa dele. Você quer fazer? Você tem que ir lá em Angra, leva o microfone lá, eu faço o meu Pô, tio você falar viu? e tal, mas eu vou Passa tentar aí, resgatar eu vou tentar resgatar o nome pra te falar quem é, ver se você conhece, a gente tentar fazer isso. Porque assim, cara, vocês têm uma história, né, que porra, a gente tem que colocar isso aqui que a gente tá fazendo, de trazer você pra falar e ter um podcast. É legal porque fica pra moçada que tá entrando no mercado entender. Acho que o sucesso no mercado financeiro, a gente costuma falar que está nos detalhes, né? Porra, de você ter o seu nome, você ser íntegro. Pessoas vão falar mal de você, tá bom, mas não vão ter evidência se você é um cara íntegro. A pessoa pode falar o que quiser de você, mas, cara, tá aqui, ó, eu cumpri tudo que eu acordei, as instituições financeiras, eu navego bem em todos os lugares. Então, assim, é uma construção. E essa questão também que a gente fala, né? Acho que os meninos têm tanto o Douglas como o Gigi, esse trabalho que é importante de educação. Como é que vai vir outras pessoas? Tanto de educar e passar um conhecimento, né? Pô, o Gigi, graças a Deus, teve o conhecimento em casa
quando era moleque, coitado, com o com pai. os amigos de pregão, né? Eu só tenho amigos, a gente fala que... Então, e a molecada hoje não tem, porque o pregão É. acabou, não é todo mundo que tem acesso. Então, assim, tem esse trabalho de responsabilidade de educar, mas de proteger também. Muito mais. Porque ô, as Molina, pessoas se muito machucam mais. demais achando que é só comprar e vender, parece que é muito óbvio, né? Ah, tá bom, eu compro aqui, se subiu, né? Eu ganho, eu vendo aqui, se caiu, tal. Mas, Essa cara, responsabilidade de vender essa informação é que tem que tomar cuidado e é uma das coisas que quando a porque gente isso eu acho que se comentou com banalizou você e Isso se banalizou no mercado. Acho que essa questão do digital, pô, legal, expandiu, democratizou, levou para essa facilidade de todo mundo ter acesso, bacana, mas, pô, a gente sabe, tem vários oportunistas aí vendendo sonho, vendendo facilidade. pegar um gancho nisso que você está falando, pelo fato da tesouraria. O Banco Marca era insider do Banco Central. E aí a gente pega as operações que o Banco Central pode ou não fazer para conter a moeda, ter o controle econômico da economia é do Banco Central, né? Análise de taxa de juros, subir ou não, aí você lê a ata, você faz isso, faz aquilo. Então, quando você pega esse mercado, e aí isso que você está falando, você abre a internet, você vai achar todo dia 30 caras falando. Isso está errado, essa leitura está errado, não faz isso, não faz aquilo. Eu assisto isso e eu falo assim, caracas, meu, não está preocupado com esse educacional, que é a base dele, de proteção. Cara, ganhar a consistência de estudo, de aprendizado, de mecanismo, aproveitar as ferramentas. Quanto mais você vai estudando, como qualquer profissão, você vai se especializando, né? Exato. Eu brinco, a gente fala, o Cafu não passou em 30 peneiras e depois ganhou 5 Copas. Por quê? Porque o Tele botava ele para ficar cruzando bola, porque ele não acertava um. O Oscar, recém-falecido agora, ele conta muito nas palestras dele isso. Cara, que sorte. Quando falavam de sorte, ele ficava bravo. Monsanto, ele falou assim, Monsanto, eu isso. chegava antes, arremessava 1000 bolas, e ia embora depois e arremessava 1000 isso. bolas. E isso que vocês... olha, a gente cara. Tá no BTG. Então, você tem uma instituição, você tem que ter um compromisso. Você tá... E você abre a internet, tem muita gente vendendo, faça isso, faça aquilo, compra isso. Então, eu vou trazer aqui, beleza, eu era insider do BC, mercado especulando, aí começou a desvalorização do real, dólar subindo, tinha que controlar a moeda, muito swap cambial. Ele entrava lá e dava a ordem que hoje vocês vêem na tela, que é o gráficozinho, né? 14 candles de alta no dólar e 2 de baixa, corrige os 15. Cara, cadê esse volume todo? Cadê essa operação por trás? A gente não sabe de nada. Por isso você tem que aproveitar a ferramenta que você está no operacional e botar o stop. Porque se você pega aquele mercado naquele momento, quer se alavancar, e aí a gente viu bastante colega no pregão, perdendo muito dinheiro, quebrando por conta do tal do mérdio, né? Vai fazendo mérdio. O cara tá subindo, a bolsa agora, cenário de guerra. Começa a torcer, cara, começa... é isso, cara. Você sabe quanto você, mesmo em fundo ou não, o cara não quer saber, cara. Bateu o preço dele, ele estopou, ele vai assumir o prejuízo e depois vai começar outra operação. Amanhã é outro dia. Agora, se você, cara, cai 2%, Parabéns, não, juiz. vai voltar. Aí amanhã sai outra notícia, o Trump fala alguma coisa, ou o Lula não fecha um acordo, ou não sei o quê, cai mais 2%. Acabou, você não tem grana para bancar o tamanho do mercado. Exato. É só seu tamanho. Faça a sua operação, acompanhe Roberto, aí as ferramentas. Nessa linha, existia algum cenário em que o prejuízo ali de uma operação chegava na física do operador? Conheço bastante história que chegava, né? Como eu trabalhei em banco, aí eu falo que era o entendimento daquela operação. Eu tenho um parceiro que trabalhou comigo, foi funcionário do banco, o alemão. Abraço para você, alemão. Índice dólar, não tinha pitch ainda. Essa era a maior dificuldade. Quando eu não tinha pitch, o mercado estava crescendo. E aí ficava se narrando o mercado. E o cara da mesa estava colhendo uma série de informações. E tá lá em cima também, tudo muito novo, operando. Então vai pro índice, vai pro dólar, vai pro índice, vai pro dólar. Entrou uma ordem, toma 100. Ele na roda que ele tava, ele tomou. Tchau, 100. Só que ele falou, tomei 100 de dólar. Ele falou, não, cara. Era de índice. Então aí você vende o dólar,
que por sua vez poderiam não ter oscilado, assume o prejuízo ou até um lucro, dependendo da ordem. Nesse caso, foi um prejuízo. Deu 30 mil reais. Nós estamos falando hoje, eu estou falando 30 mil reais, só que eu estou falando de um pregão há 20 anos atrás, 15 anos atrás. Na hora, Alberto, tchau, manda embora. Falei, não, vamos pegar a gravação. Tinha gravação, os telefones da bolsa também eram gravados. Eu quero entender, porque, pô, o cara era se a ordem veio com ativo, né? O cara era idôneo pra cacete, operava pra cacete, era um operador bom, que tinha confiança. E essa troca, esse turnover de funcionários, de qualificar que isso, que aquilo, Difícil. era muito difícil, cara. Hoje é difícil, você imagina 20 anos pessoa, atrás. e hoje ainda você imagina, você chama um cara assim, vem aqui, vou fazer uma entrevista pra você operar no BTG. Pô, você entra num banco, você tem cadeira. Aí no pregão, cara, o cara que entrava lá, olhava lá, 2.000 pessoas, aqueles malucos gritando, que isso, que aquilo. Nego no meio da roda igual um ovo. Cara, tendo batizado, tendo não sei o quê, aquela gritaria, nem todo mundo queria aquilo, era identidade com o operacional. Aí eu peguei, fui pro essa pergunta que você fez, parece que foi até combinado, e não foi. Antes minha mãe fez 83 anos. Fui lá dar os parabéns para ela e tal, e esse alemão, que é amigo meu, a mãe dele recente aí, faleceu. E aí eu estava conversando com ela, ela falou, filho, você lembra quando você foi pro Rio de Janeiro conversar com o seu diretor para poder manter ele no emprego? E foi isso que aconteceu. Deu 30 mil de prejuízo, eu desliguei tudo, tinha autonomia no banco, fui lá, sentei com os diretores, tá aqui a gravação, DI dólar, na hora a última ordem, a última palavra que você fala, DI, e aí toma 100, ele tomou no DI. E era dólar. Um exemplo, podia ser índice. Eu só sei que foi na contrapartida, ele teve que sair de 2 operações, não conseguiu aquela compra, porque o mercado já tinha... Aí tem que estopar, não tem conversa de ficar, não, vai voltar. O stop garantido, tá errado, você tá já errado, entra no estopa, prejuízo, né? é isso. Você já entra no prejuízo e depois você acerta a operação. Deu 30 pau. E o banco entendeu e segurou o emprego dele. Mas a gente sabe de corretoras, lógico, histórias de corretora, que às vezes repassavam. Eu depois, na linha do tempo, ainda construindo essa linha do tempo aqui com vocês, em 99, quando liquidam o Banco Marca, eu saio do Banco Marca em 99. Fiz a liquidação, ajudamos lá, né? Operei com os fiscais do Banco Central. Toda essa história atual que está aí a gente depois conversa, monta outro para falar. Monta outra para falar dessas histórias melhor aí, não, do volume, né? Não, pelo amor de Deus, está muito. A gente falar desse volume, né? Que a gente. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. A gente fala que lá atrás, em 99, quando aconteceu, como aconteceu com o Excel Econômico, Sudamerinos, né? Os caras estavam pegando chocolate na gôndola do supermercado, né? Porque comparado agora, ao Master, né? Cara, que bagaçada agora. Então a gente brinca e é isso, é resenha. Mas tem que ter controle, hoje já tem muito mais, né? Então você pega em 99 e eu saí. Aí eu tive outra felicidade na minha vida. Quando o banco liquidou, os tesoureiros foram para outras instituições. E eu, como trabalhava na instituição, mas não podia trabalhar com marca, e o marca também estava impedido, e os tesoureiros e tal, eu fui fazer uma ponte no Itaú. Eu fui trabalhar no Itaú. Eu fiquei 1 ano no Itaú. Foi onde eu tive a oportunidade de operar na Bovespa. Aí eu me certifiquei na Bovespa e fui operar ações. Petro, Vale. Aí é coisa gigante, cara. Um armário dele do escritório... Ele tem, acho que, de verdade, isso aqui de certificações diferentes para estar apto a realizar... Tudo. E aí, que saía, olha o gancho da certificação. Deixa ele falar de Itaú. Bom, você vai pro Itaú, vai operar ações, e aí, como é que... Cara, eu fui operar no Itaú na época que o Alfredo Setúbal era o diretor da corretora. Então, tive o privilégio também de trabalhar com o Setúbal. Legal. E aí, tinha uma oportunidade de Bovespa, e eu fui para Bovespa, tá? Então eu fiquei 8 a 10 meses operando ações. Mas aí era mais corretagem mesmo, boletagem, porque vinha a ordem do Itaú, e aí você executava a ordem. E lote também, né? Não tinha brincadeira, não tem pouco lote. A gente fala que o Itaú não sabe brincar quando... Então, Bovespa, eu tive também o privilégio de operar com o Bovespa. Aí depois de 8 meses, esses tesoureiros que eram do marca se recolocaram em grandes bancos. Alberto, volta
E um deles foi no ABN Eurobank. E aí eu vou pro ABN Eurobank. Que aí vem quase um final aí da história, que é até a fusão com o Santander, que de Sudameris, que era 30, né, que a gente fala assim, se perguntar aqui as corretoras, desde a 01 Magliano até o Marca, que era 161, pelo menos de 160, eu vou lembrar de 50 de cabeça. Era outra coisa que a gente tinha que saber. Hoje a corretora é a contraparte na tela. E às vezes o cara tava com o crachá aqui, só que você tinha que já ter o facilitador. Qual era o facilitador? Cara, eu sei onde ele trabalha. Então, essa é a contrapartida ainda. Então, aí eu volto para a BMF para fazer de novo tesouraria com esse pessoal que voltou para o mercado em si em outros bancos. Aí eu vou para o ABN, que era Sudameris para a ABN, e na fusão que o Santander compra, que era o antigo Banespa, que isso, que aquilo, eu continuei operando com eles. E aí o mercado, como agora está digital, a BMF foi preparando os operadores para essa mudança digital. Então não era surpresa para ninguém que uma série de movimentos iriam se encerrar. Legal. Todo mundo sabia disso, até porque teve tinha um período, teve um processo. E foi tendo homologações. E aí é aquele tal negócio. Você se adapta, se você não quiser se adaptar, segue sua vida. E aí começa exatamente quando vem o DDA, né? Porque as corretoras operavam. Aí vem o DDA, tira das corretoras, que passa a deixar o banco operar diretamente. Porque banco operava via corretora para registrar as ordens de TVM, aí vira a corretora, os bancos operavam via corretora. Então depois vem o sistema, que era o DDA. Isso tudo, gente, a gente fala que depois, hoje operacional liquida na hora. A gente depois do pregão, que passava não a boleta que era leitor de código de barra, que tinha o pessoal da bolsa que registrava, você ia para uma mesa ainda para esperar distribuir aquele slot para os clientes, compra, venda, o que era de um, o que era de outro, volume. Às vezes você operava 5 mil contratos, dava um direto. Dá um direto de 5 mil. Alguém comprou 5 mil e alguém vendeu 5 mil. São fundos diferentes, operações diferentes. Você tinha que esperar liquidar aquilo, porque não tinha informação digital. E o cara da mesa, ou o cara que registrava as operações, se tivesse alguma coisa errada, ele tinha que acionar o operador de pregão. Então, o auxiliar e o operador acompanhava todo o processo até fazer a liquidação. Saía tarde, hein? Pô, saía tarde, cara. Hoje tem a liquidação, ajuste no dia seguinte, tudo certo. Exatamente. E tinha horário bancário, né? Se respeitava o horário bancário, que era das 10 às 16, e depois você ficava no banco e, por sua vez, caía a internet, caía a energia, pegou aquela época de apagão, gerador era luxo. E aí você tinha que esperar voltar o sistema, voltar. Loucura. A gente operava com um Lotus 123, aquele de tela verde. Aquele computador tá lá, tá no museu. A gente fez um passeio lá. Pai, falando legal. em apagão, eu já sei as histórias, mas eu preciso que a audiência saiba também, né? Então eu vou te provocar. Aconteceram alguns episódios engraçados dentro do pregão. Putz, demais. Qual que, assim, te marcou muito, velho? Que você fala assim, cara, sempre que eu lembro disso, arranca um sorriso do meu rosto. Não, cara, arranca uma memória afetiva. Foi a do chapeiro, cara. Acho que quem trabalhou no pregão, se não contar, não falar que foi a do chapeiro, cara, essa história é muito engraçada. A lanchonete ficava no fundo do pregão, lá da Praça Antônio Prado. E aí você tinha as rodas, e nessa época não tinha pit. E não tinha uma porta que depois desse episódio fizeram a saída de emergência. Então você tinha 3 catracas de um lado e 3 catracas. Então vamos dimensionar que isso aqui, né? 3 catracas aqui, se passava o seu crachá entrava, e 3 aqui saía por trás, vai, social e coisa. E aqui no fundo tinha uma lanchonete. Só que a lanchonete já era estruturada, afinal de contas nós estamos falando da bolsa, né? Claro. Então tudo elétrico, isso aqui. Só que era Coca-Cola de máquina. E aí o cilindro de hidrogênio, oxigênio, que bom, da Coca-Cola, ele na hora de trocar o refil, estourou uma válvula e ele começa, dentro daquele cilindro, jogar fumaça branca. Cara, mas na hora, nós estamos falando, você imagina todo mundo no pregão
E um fato isolado aqui de quem tava na folga, comendo um lanche, porque ela ficava aberta. E aí, cara, não tinha nada de almoço, que isso, que aquilo. Você ia lá, tomava um lanche, o cara, ô, 20 minutos, vai tomar um café, comia alguma coisa e tal. E aí esse cilindro começou a sair o oxigênio. Você só vê o chapeiro pulando o balcão e correndo. A saída é lá, estamos aqui, a lanchonete aqui, correndo com aqueles aventais, tudo branco, parametrizado, lá, com uma espátula na mão, gritando, vai explodir. Já era, vai explodir. No ambiente daquele, salve-se quem puder. Eu estava encostado num balcão, eu prontamente pulei para me proteger. E aí a gente começa a ver gente pegando os monitores para atirar no vidro, para estourar o vidro. Por quê? Porque começou um pisoteamento na catraca. Todo mundo querendo sair. E a catraca tá travada, não tinha isso. Então, esse é engraçado e trágico. Você vai achando que vai pegar fogo no prédio. E aí, pô, tem outras milhares. E aí, depois, abriram uma porta de emergência. Fizeram uma parede, abriram uma porta de emergência para Praça Antônio Prado. Que é aquela porta de segurança de cinema, que você bate e ela vai abrir. Depois daquilo, aí lógico, o mercado começou a ganhar muito volume. E as rodas, na hora que tinham leilão de BC, vai sair taxa de juros, as rodas se movimentavam. Elas não ficavam paradas. O pitch que trouxe a estática para a operação. Você ficava num cantinho e operava estático. Mas enquanto não tinha um pitch, a roda estava em movimento. Então vai sair uma operação no dólar. Você vai atuar, isso que aquilo, quanto tá? E a roda, todo mundo empurra, jogo de corpo. Aí a malandragem, nossa, a diversão, que isso que aquilo. O pessoal que estava de costas já não ia acontecer pisoteamento. Na hora que saiu o negócio, batia na porta, ela abria, a gente ia parar na praça, operando na praça. Então são esses dois aí. Então, cara, onde você vai encontrar isso? Aí eu falo, aí vamos pro operacional em 2008, quando vem o boom imobiliário, é onde a Bolsa começa a já encerrar as operações, né? E essa aí joga todo mundo já pro digital, já todo com uma estrutura, que todo mundo aí sabe, que acompanha no mercado, as ferramentas e isso, que aquilo. Aí a gente vai pro digital e eu confesso, eu não me adaptei. Humanamente impossível, eu tô aqui, tô angustiado. Por quê? Porque 20 anos era movimento, adrenalina, conversar, network, falar com as pessoas. Cara, você joga você de frente para uma tela. Você fica ali aí sozinho, ali, concentrado. Uma coisa é você começar a aprender tempo de tela e outra coisa é te tirar daqui e colocar ali. Então o pessoal que foi para a mesa foi se adaptando, então já foi fazendo um preparo. Aí eu falei, vou preparar esse aqui, ó. Moleque novo, não gosta de jogar videogame? E aí as histórias aí a gente conta depois. Falei, Gi, pelo amor de Deus, você tem que operar aqui pro pai, cara. Papai não consegue olhar no mouse. Aí a gente foi pondo as telas, foi crescendo. Aí ele foi com a agilidade, com o mecanismo, jogava videogame. Aí vem aquelas histórias lá da porrada, coitado. Fechei muito com ele. No primeiro momento começava a operar, análise gráfica, que isso, que aquilo. E eu, análise fundamentalista, mercado já globalizado, eu falava, caraca, meu BC vai atuar aqui. E ele comprando e a gente não registrava a operação. A gente fazia na física, compra e venda, eu e ele em casa. Se eu queria comprar, ele queria vender. A gente não pagava a corretagem. Eu comprava e ele vendia no caderno. E eu sempre dava liquidez, até como um pai, para dar ensinamento. Ele era meu RLP, tá bom? Isso, aí, ó. É isso que eu tô falando. As ferramentas. É isso, cara. Tudo que o mercado foi criado foi. Então eu fazia esse RLP em casa com ele. O que você quer, pai? Pô, tô analisando aqui, vou comprar. Vendi. Vou comprar. Vendi. E aí, cara, 2, 3 dias ele ganhava merrequinha, sempre simbólico, né? Sabe, que nem aquele para aprender, mas sempre honrando o compromisso, para ganhar a hombridade do fechado. Isso foi a formação, clicar, né? Na formação. Pra aprender como... E aí, entrega aí. Cara, quando vinha leilão do BC, jogava... Aquela época o dólar estava operando 100, 150 pontos de... O BC derrubava 40, 45. E aí eu só aqui, ó. Porra, análise mais fundamentalista. Eu sem menosprezar. Pai, vai chegar no meu alvo de FIBO, ele vai falar, você vai ver FIBO? Você vai ver o seu FIBO. Vai ver seu vai fazer com o seu FIBO, ele falava.
E sem desrespeitar a análise gráfica, sem desrespeitar a análise gráfica, mas eu sou de volume, oferta e demanda, tá? Fluxo, não tem jeito. Fluxo, eu sou de oferta e demanda, cara. Tem mais comprador, o consenso é maior, a notícia é igual. Vamos dar um exemplo? Que gráfico que suporta outro avião batendo em Nova York agora com cenário de guerra? Não, esquece. Pode ser um acidente, isso que aconteceu, essa tragédia agora em Minas, um monomotor, velho. O mercado primeiro vai zerar as posições, vai trabalhar com a Pra especulação. entender o que aconteceu. Porque é isso. E aí, me desculpa, você tem que estar com o stop bem setado e vai embora, cara. Então, por isso que o mercado te dá oportunidade. Todo santo dia hoje, que aí é o que eu sou muito a favor dessa globalização, dessa parte digital. Eu que trabalhei em tesouraria de banco. Cara, essa análise fundamentalista, cara, não pode desprezar, cara. Na nossa época, a gente esperava o Sérgio Chapelin no Jornal Nacional para dar uma notícia relevante no mercado. E no dia seguinte fazia o contrário, porque quando todo mundo tomava conhecimento, a gente se zerava. Por uma questão de ser insider. O mercado É tinha... legal você falar isso, porque hoje, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da casa, dar um exemplo do BTG, né? O BTG, pô, a gente tem a plataforma do proprietário do banco, Trader Desk, do BTG. O BTG desenvolveu uma plataforma, o cara consegue operar lá. Dentro da plataforma tem a research do BTG. Então você tem os relatórios de um analista, de um time, pô, de uma equipe de research. Imagina você ter uma equipe inteira de research para analisar e te... Né, Te dá mastigado. E te dá mastigado. Pô, os caras usaram inteligência artificial e levaram as informações real time ali dentro da plataforma. Então, você está na plataforma, você está recebendo informações de mercado dentro da plataforma. Então, cara, você... Tudo resumido. Já fizeram o trabalho para você. Só precisa ler aquilo. E o detalhe, por que o cliente precisa para acessar essa plataforma e acessar tudo isso? Ter a conta no banco. É isso. Se você for contratar uma plataforma, você tem um custo X. Se for contratar um time de research, para contratar na física, esquece, tem que ser muito grande. Se for contratar um research independente, você vai ter que pagar, então tem um valor nisso. A questão das notícias, né? Você ter todos os canais, aquilo organizado para que você consiga fazer uma leitura rápida, dinâmica e tomar uma decisão ali no operacional. Então, assim, cara, tem um leque de coisas, só que Precisa você não estudar. pode ter preguiça de ler os É relatórios. isso, você precisa estudar. Ter acesso a um relatório, você não estuda, você tá falando de análise fundamentalista. Pô, às vezes você vai conversar com alguém que está entrando, que muitas pessoas, né, acho que assim, muitos da gente também, pô, caiu de paraquedas lá fazendo um day trade, e aí depois você fala, não, pera, isso aqui não é bem assim como venderam não, né? Isso aqui o que eu preciso falo ir mais assim, a você não fundo. precisa ser um analista macroeconômico, você não precisa saber você precisa estar linkado com o que está acontecendo, você precisa no mínimo saber que está num cenário de guerra. Tem que entender o jogo. É isso, e que qualquer notícia vai mexer uma peça no tabuleiro, que ela pode ou não influenciar no mercado, Fazer mas preço. que está Como que você acontecendo mitiga tá. esse risco, né? Como é que você... Exatamente. Então, pô, isso é um mínimo. Aí você tem os relatórios, você tem toda essa informação. Agora, você chegar lá, tá aqui meu dinheiro, perdi dinheiro, day trade, não presta, só pega. Cara, vai perder, cara. Vai perder. Cara, preciso fazer uma pergunta pra você agora do fundo do meu coração, porque Não, eu trabalho cuidado, com isso. hein? Eu trabalho com isso há 7 anos. Agora a gente está com um projeto gigantesco com a Mosaico aqui dentro do BTG. O nosso principal objetivo é mostrar para essa galera que o day trade não é aquilo que foi vendido anteriormente através da internet. A gente quer mostrar que é uma profissão, a gente quer mostrar que é uma profissão maravilhosa, mas se você se dedicar, etc. E tudo isso que foi falado aqui. Só que a gente viu o day trade sendo muito prostituído por aí por conta desse marketing que fez. Cara, você viveu isso, você fez day trade, você operou há 20 anos atrás. O que você sente quando você ouve isso? E, pô, se você puder deixar até um recado pra audiência, a galera mais nova, o que a galera precisa ter, assim, pra continuar querendo fazer dar certo essa profissão e se tornar um trader profissional e consistente? Pô, cara, aí a pergunta foi né, bem... Do fundo do bem, coração. do fundo do coração. Aí eu poderia dizer assim, Não chora, Molinar. fazer o que eu fiz com você. Mas eu não vou poder fazer com... Seus alunos já me conhecem bem. Sim. Já fizemos alguns eventos presenciais e eles sabem da minha postura. É isso, é entender, cara, o mercado é aberto, tem muita informação, todo dia tem gente boa pra caramba no mercado, mas
cara, quem está por trás? Qual é essa estrutura? Quem é o banco que está dando suporte? Quem é a história desse cara? Conhecer um pouquinho institucional de quem vai te vender uma informação. Ah, mas está vendendo isso, está vendendo aquilo. Todo mundo vende, né? Porque é estudo. E o estudo, então você tem que começar a aprender. Não adianta você ter informação. Então eu vou para um banco, tenho que entrar numa sala. E, cara, eu opero desde os meus 18 anos. E nunca parei de operar. E a gente de pregão, a gente opera tudo. Tudo, cara. A gente encontra cara de mercado, vai falar da Copa, opera gol da Copa, lembra, né? Opera título. Se eu tivesse no pregão agora, eu tava milionário com o Palmeiras, né, velho? Porque de 5 anos pra cá, eu apostaria que estaria na final. Legal. Me lembro de vários scalpers. Então é isso, cara. A gente fala do dólar, disso que aquilo. Mas é o aprendizado, cara. Como qualquer profissão que a pessoa está começando agora. Ele vai fazer isso uma profissão ou uma brincadeira? Se é uma brincadeira, infelizmente, de uma forma errada, o mercado construiu, que foram as bets. E aí a gente já sabia que era de mercado o que ia acontecer. É sorte. A gente brincava no pregão que a gente falava assim, falei até agora aqui com o JP que eu encontrei e falei para ele, cara, como está o mercado? Tá difícil de operar. Por quê? Porque está todo mundo sensível à informação, mercado gigantesco e sem direcionamento. Então ele pode abrir com um gap de 1% de alta como 1% de baixa. Claro. Quem falar que sabe, tá mentindo. Tá mentindo. Vamos falar junto? Né? Tá mentindo. Então, é essa a ideia. O mercado ficou globalmente sensível à informação. Num país emergente, que é muito mais sensível e que já especulava, isso tomou uma amplitude, mas gerou muita oportunidade de negócio. Você pegar um índice que oscila 1% de 190 mil, são 2 mil pontos. Se ele sobe meio, cai meio, ao longo do dia, você gerou 4 mil pontos. Você tem que esperar o estudo para buscar a melhor oportunidade. Ele está te dando. Eu sou do tempo que 100 pontos lá no índice, 200 pontos, a gente batia palma. O dólar operava 4, 5 pontos. Hoje esse menino aí, ele faz as saídas dele para construir um médio operacional com esse spread e vai alavancando Quanto você a viu lá ordem. na tela hoje? Hã? Pode falar, fala aí. 2 mil pontos de índice. Cara, 2 mil pontos de índice, velho. Não importa se ganhou, se perdeu. A consistência é o estudo. Não vai chegar amanhã, apertar o botão, né, mano? Ganhei. Vai criar Sair do consistência, amadorismo, vai... né? Vai. Então, o recado que eu deixo é isso, cara. Pega uma instituição boa por trás, onde estamos, BTG, outro grande banco, mas vem para o BTG, vem para Mosaico. Vem para Mosaico. É isso, tem profissionais, tem estrutura, tem os relatórios, aí começa tempo de ouvido que a gente fala, meu era tempo de ouvido, hoje é tempo de tela. De o meu era estudo, tempo de né? ouvido. A gente vinha alguém vindo no pregão, já sabia o movimento. Eu blefava para puxar a ordem contrária, como o banco tinha tanta expressão, por muitas vezes eu tinha autonomia. Você quer comprar, você começa a vender. Começo vendendo, aí o pessoal ia blefar e vendia lote mesmo. Entregava no DI, que eu operava muito, eu entregava de 1.000 a 1.500 na posição contrária para montar uma posição de 10 mil. E é assim até hoje. Nossa, E é assim até hoje. É isso. Só que na tela. Só que na tela. Agora você imagina a gente fazendo isso na mão. E, cara, assim, acho que é muito legal o que você está falando. Acho que a gente tem essa responsabilidade, sim. A gente não quer vender a qualquer custo, não quer fazer. Acho que eu pego bem no pé, tem uma diligência muito grande com eles também. A gente tem o BTG junto com a gente, então não tenho o que falar do BTG. E a gente, com o projeto, enfim, a gente quer. Eu falo para eles, cara, não se afobem na ansiedade de querer. Não, porque a gente não precisa acelerar 300 por. Cara, a gente vai com responsabilidade, com consistência. Eu acho que você falou, né? Muita gente vendendo sonho, etc e tal. E aí, para você que também tá nos assistindo, né? É o seguinte. Uma das coisas eu aprendi com a minha mãe. O tempo, ele é um dos melhores remédios para a maioria das coisas que a gente tem na vida.
e para os negócios também. Porque sei lá, o mercado explodiu aí 2020, 2021, pandemia. Taxa né? de juros baixa. E aí teve aquela afobação toda, o número de CPF na bolsa, cara, se você for olhar a quantidade de pessoas que não estão mais no mercado, que não estão mais nos seus negócios, que já trocaram de instituição várias vezes, que já trocaram de negócio várias vezes. A gente vê players que vendem curso, o curso do cara é igual há 6 anos. Só que já mudou de nome 18 vezes. E eu acrescento nessa sua lista aí um cenário socioeconômico muito difícil. Se para quem está na operação já está difícil com conhecimento ter essa consistência, imagina para quem quer entrar nesse mercado. E isso afasta muito mais gente em relação àquilo que a gente estava falando no início. E o mercado vai passar, foi o que eu falei, vai sobrar como sobra sempre os bons em tudo aquilo que você cria estudo e consistência. É importante olhar isso. Você fala, poxa, peraí, mas deixa eu olhar o histórico aqui. Pô, o cara tá no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, crescendo consistentemente e tal. Cara, isso é importante avaliar também. E aí, lógico, quem tá entrando, com quem que você tá entrando, né? Com quem que você tá, como que é vendido isso, né? Para também, porque assim, a gente sabe que não é para todo mundo. Assim como muitas profissões, não é para todo mundo. As pessoas vão vir, vão entender que não tem facilidade, que precisa estudar, precisa de uma dedicação, e talvez elas entendam que não é para ela, seja pelo emocional, seja por perfil, outros fatores, perfil vai entender que não é para ela. E aí também é nossa responsabilidade, dentro da Mosaico, a gente faz isso, mostrar o tamanho do universo que é o mercado financeiro. Que é o mercado financeiro, que não está pautado só aí, só o day trade não é para você pode fazer um swing trade, você pode operar ações, você pode fazer um long short, você pode operar opções. Eu falo com um número muito pequeno de pessoas que conhecem e operam opções. Eu falo com os clientes. Os clientes falam, não, isso aí é muito perigoso. Às vezes clientes que operam day trade são bons operadores de day trade, e eu falo pro cara, neta o teu risco, diversifica o teu risco, vamos fazer umas operações estruturadas, vamos montar, né, alguma operação estruturada. Não, isso aí é muito arriscado. Eu falei, como que é muito arriscado, cara? Operação estruturada, você já conhece o teu risco na largada. É isso. Então é menos arriscado do que você estar na tela operando o day trade. Né? Então... o mercado é gigantesco, tem muitas oportunidades de negócio, mas ainda a gente tem essa cultura do dinheiro rápido. Que foi o que aconteceu com as bets, que foi o erro, e agora o governo tenta corrigir falando, mas se você fizer isso, eu te bloqueio isso. Cara, então percebeu que ao homologar isso, você estava dando um cassino para a galera. E o mercado financeiro que está aí consolidado, que isso, que aquilo. Vamos esquecer isso. Você falou, vamos esquecer day trade. Não precisa ser day trade. Tem gente que opera em gráfico de 1, de 2, tem gente que não opera gráfico, tem gente que opera volume, tem gente que opera robô. Vai entender qual é o seu operacional. Exato. Vai ver quem está por trás disso. Dá uma olhada. Eu falo assim, encontro meus amigos hoje de pregão, que são meus amigos de mercado. E aí fala, caramba, você conseguiu deixar um legado, que isso que eu falo, porra, cara. Mas eu não deixei um legado, cara. Ele criou essa identidade com isso. Porque eu tenho um outro filho também que faz outra coisa e que nem quer ouvir falar de mercado. Deu para entender? Tá indo para outra área. Claro. Então, eu tenho amigos que têm filho da mesma idade e falam, cara, meu filho tava... É isso, cara, não dá para obrigar, é identidade. E o operacional, seja ele o day trade, swing trade ou qualquer operação estruturada, mercado, a consciência de que tem que investir, começar uma cultura pequena de investimento, entender o mercado, tem que ser feito, cara. O país está dando oportunidade numa série de outras coisas, não é no day trade, menos coisa errada. Então vem para uma instituição que te dá todo esse suporte, cara. E essa questão do marketing, né? A gente está falando de day trade, mas serve para outras coisas, tá? Não precisa ir muito longe, não. A gente viu movimentos como assessoria de investimentos. Não, vai ser assessor de investimento, que, melhor profissão do mundo, profissão do futuro, você vai ficar rico, você vai ganhar quantos mil por mês. Cara, quem tá ali no dia a dia sabe que não é. Agora, recentemente, consultor. Vem ser consultor. Cara, não, o que você é? Você é médico? Não. Você vai pro consultório num período, no outro período você vem ser consultor. Todo mundo... Compra aqui o meu curso aqui, vem ser consultor e vem fazer...
Cara, não é assim. Loucura. O cara vai se dedicar parcialmente à profissão. Cara, a gente trabalha de segunda a segunda e tem um monte de desafios. Você imagina se eu estivesse dedicando parcialmente a uma outra profissão. Qual é a chance de dar certo? Qual é a chance da Mosaico dar certo se eu tivesse metade do período trabalhando lá? Não ia acontecer, cara. Não conta. Então, Você tem que dedicar tempo, né? então é isso que a gente tenta, né? A gente não quer tirar, né, a possibilidade de ninguém, a gente, né, encoraja, mas os clientes para fazer da maneira certa. E né? sabe qual é o legal, Leonardo? Que eu falo pro Gigi, ele fala pros alunos dele. Cara, nós estamos falando de algo que você não precisa começar com muito dinheiro. E se você, com um aprendizado, você também, se tiver que errar, não vai perder a sua vida ou não. A alavancagem disso, hoje tem ferramentas, cara. Então, opa, peraí, eu quero começar a investir com X. Para cara grande, É né? isso. Porque, às vezes, caras que são grandes, porque, por exemplo, a gente tem um autoatendimento. Então, pô, se o cara de um pregão, um operador... Eu já tive clientes lá com 5 milhões de margem para operar. O cara operava, cara, assim, muito volume de contrato. Você conhece também, obviamente. Conheço. Eu cheguei pro cara e falei assim, vem cá, por que o teu dinheiro tá parado na conta? Cara, não, porque eu tenho que colocar margem. Falei, cara, por que você não coloca num tesouro? Por que você não coloca pra render? Porque é 1% de 5 milhões. Olha quanto você tá deixando na mesa. O cara falou, pô, não sabia. Um outro episódio para me contar uma passagem dessa. Eu trabalhei com um cara que meu respeito no mercado em relação a um aprendizado, que ele entrava no pregão todo dia, já um scalper renomado, para fazer 3 dígitos. Não importa se era Pra pra cima, frente, pra frente ou pra trás. não importa. Ele não ia embora com 99 mil. Era 100 mil para cima. Ou negativo, Naquela ou época, né? positivo. Hoje o cara ouve 100 mil, Eu tô não, falando, já conheço alguém eu que... tô falando isso no ano 2000. Que 99... 26 anos, Tô falando em 2000. 100 mil em 2000. Era No muito ano de dinheiro, 2000. E falei com ele até recentemente agora, tá viajando, um cara hiper mega bem sucedido, mas uma história maravilhosa de parceria para contar. Vamos Quem trazer sabe um ele dia aqui? eu trago ele. Opa, posso falar. Com certeza, né? Ele Ou viria, aqui- não viria, ou Gigi? aqui ou em Pelo Floripa, áudio eu acho que... ele ia gostar em Floripa, hein? pelo áudio que, a gente, Ó, posso que ele falar? mandou. Eu sou assim, eu sou tranquilo com essas coisas, mas quando ele me mandou uma mensagem ali, eu dei uma tremidinha. É. Esse aí eu dei uma tremidinha. Ele falou Legal pro Gigi, demais. cara, Eu falei, pai, ele me respondeu aqui, ele me respondeu, pô, a gente bateu Não, um papo, e tal, é- e eu não sabia que ele era Ó, assim, tem tão um- acessível, tão tem um gente da facilitador, gente. eu não vou dar o nome, mas ele é BTG, isso já ajuda. Vamos, Ele é assim com o dono do BTG, pô. E depois a gente fala aí do André Esteves, do Rio de Janeiro, lá de trás, do Catiola. Pô, foi minha vida, cara. Eu não posso pegar isso e jogar no lixo. O banco quebrou, as ações do banco foram erradas lá atrás, acabou. Mas a minha história foi construída em cima disso. Claro. Então eu passei lá no Rio de Janeiro, quem é no Rio de Janeiro vai entender essas histórias. Os bancos eram na Rua da Alfândega, no mesmo prédio da CBF. Né? Então a gente fala essas histórias lá, quando o banco liquidou, os clientes que tinham, sempre com muita ética. Esse cara que eu te falei, que eu vou descobrir o nome, que é o tio da minha cliente lá do Rio, ela falou que na época, tanto ele quanto como é que é o nome do cara lá? O Nahi lá, né? Naginá. O Nágio e tanto esse cara e tal, pô, os caras tinham segurança da polícia militar ou alguma coisa nesse sentido. Porque não existia carro blindado, porque né? os caras operavam muito grande, era muito... O próprio Catiola foi sequestrado no Rio de Janeiro, né? Vocês lembram desse episódio, né? Ele foi sequestrado, ficou em cativeiro, não existia loucura, carro blindado, porque era o auge do mercado financeiro, começa também através do Rio de Janeiro, a história lá atrás. E aí tem muita história, cara. São 20 anos de Viva Voz, depois mais 5 fora do Viva Voz de 2008. E aí depois E agora mais 8. Aí eu passei o bastão com muito orgulho, muita dificuldade no aprendizado, mas entendendo que vinha um movimento digital. Eu falo, eu sou fundamentalista, cara. Infelizmente, Legal eu gosto demais. do cenário macroeconômico para fazer... E opera ainda, Alberto? Opera de vez em quando e dá uma... Eu sou um velho aposentado, eu não consigo pegar no mouse, mas a gente opera. Eu tenho 3 métodos de operar. Tem dia que eu vou fazer giro, porque o mercado está volátil e a gente faz giro. Não quer nem saber
se vai, quem vai comprar, quem vai vender, se vai cair a bomba aqui, ali, ou colar, né? Não vamos falar de bomba, senão vai. Mas, cara, é um cenário, você tem que entrar, você tem que sair, você está especulando em cima da. Não, cara. É uma oportunidade que o mercado está oscilando, não desejando. Né? Esses filmes aí conta tudo isso. Aí, A galera fica com ele. Eu cara. já falei isso no meu Então podcast. vai, tudo bem, não vamos associar a guerra. Que, pô, há 2 anos está acontecendo na Rússia, está acontecendo agora. Vamos para o cenário agora de eleição. Caraca, Eleição, economia. É muita eu acho que qualquer oportunidade. coisa que deixa o O mercado país está volátil polarizado. pra gente que Lula, faz- Bolsonaro, Palmeiras e Corinthians, chegou o corintiano aí, não pode falar muito. Então a gente sabe que vai oscilar. É entender essa oportunidade. Então eu ainda acompanho, analiso, gosto, até porque eu tenho que fazer um educacional como pai. Aí entra como pai sem influência nenhuma, porque na maioria das vezes ele mais acerta do que eu, porque eu fiquei velho. Mas quando tem um cenário um pouco mais claro, com base em análise fundamental, aí eu vou bem. Então é o momento. A gente tem grandes mentores aí no pregão que a gente faz. Tem hora que faz giro, tem hora que faz o swing trade, tem hora que carrega uma posiçãozinha aí. 1, 2, 3 dias, porque não aconteceu naquele momento, vai chegando final do mês, espetáculo, rolagem de dólar. Então a gente sabe dessa, que não é o giro. Então a gente também tem dessa parte de tesouraria. E hora vai para o índice, hora vai para o dólar, e é isso aí. A gente vai brincando lá, cara. Muito bom, cara. Acho que pra gente finalizar aí, acho que gostaria que você deixasse uma mensagem aí, final, cara, aí. Eu acho que a mensagem é essa, que a gente veio falando aqui. Procurem instituições sólidas como o BTG, empresas como a Mosaico, que está dando suporte educacional aí, que você crie uma identidade com aquela pessoa. Aqui, eu falo, tem muita gente boa, tem mais ruim do que boa no mercado. A gente, infelizmente, abre, tem muito aventureiro. Faça isso, mas comece devagarinho, vai pondo um pouquinho, que não precisa ser só o day trade, né? Procura a instituição que vai te ajudar, tenha disciplina, tenha consistência, que como qualquer outra profissão vai dar certo, vai acontecer, vai encaixar, é isso? É isso aí. E, cara, você falou, tá falado. Muito bom. Me desenrolando aí, tava, você tirar muito os bom. velhos de casa do pregão. Ele tava nervoso, nervoso, só agradeço, cara. Roberto, obrigado. Bom, só agradeço. Queria te agradecer, uma honra aí poder te conhecer, estar com você, enfim. Obrigado. Você tá, de certa forma, tá com a gente aí, tá na Mosaico, né? A gente faz esse romantismo da questão do mosaico, né? Acho que, pô, você, o Gigi, né? Todo mundo aqui é uma pecinha importante aí dentro do nosso mosaico, né? Mais uma. Então, pô, obrigado aí pela oportunidade, por ter conseguido tirar você lá né, de casa, do teu dia a dia, etc. Vai ter que pagar, vamos levar pra Floripa agora. Vai ter que pagar a cerveja, vai ter que pagar... Essa aí é a parte fácil, né? E o charuto. Bom, enfim, então, pô, queria de verdade te agradecer em nome da Mosaico, do BTG, em nome de todo o time. E a ideia é sempre bem-vindo. Aqui sempre boas histórias que façam com que o pessoal consiga entender que é possível, sim. Com certeza. Bem-vindo em Floripa também para conhecer, né, a sede da Mosaico. E, pô, conta com a gente também no que precisar. E vamos nessa, né, pessoal? Continuar fazendo gravar um podcast só para entender esse lado fundamentalista para vamos, operar eu acho o dólar. Eu acho que assim, legal, específico. Como foram 20 anos de pregão, acho que a gente pode assumir um compromisso aqui com quem tá assistindo a gente. Específico. Que terão outros sobre temas específicos de cada tema. Então, sempre que a gente tiver possibilidade, a gente vai te chamar aí pra gente fazer isso. Molinário, só, aproveitar os últimos segundos aqui, porque pra mim tá sendo um momento especial. Pela primeira vez tá trazendo... Aí, não vou chorar. Tá trazendo meu pai pra falar com a audiência num programa de expressividade, com pessoas que eu gosto muito. Então, pra mim foi um momento especial esse podcast. Fiquei muito feliz. Lembrar a galera de seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente está criando conteúdos como esse diariamente para você, para que você se inspire, para que você cresça, para que você evolua e principalmente para que você esteja numa estrutura que vai te dar as condições corretas para você estar dentro desse mercado. Então, obrigado a toda a audiência e foi um momento especial aqui para mim hoje. Valeu, Alberto. Obrigado. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio aí do Mosaico.